Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Espero encontrar todos bem. Meu nome é Thiago Freitas, sou gerente de desenvolvimento de negócios da LS Life Science no Brasil. Primeiro, gostaria de agradecer a todos por participar do nosso webinar do Brasil para toda a América Latina. Hoje, veremos a apresentação sobre a análise de 29 compostos de PFAS. A LS Ambiental Brasil implementou e validou a análise de PFAS em água e solo pela técnica de LC-MS-MS, que é cromatografia líquida de alta performance acoplada à espectrometria de massa no modo tandem, baseando-se em referências internacionais, dentre elas a EPA. O procedimento para análise desse composto é complexo e requer cuidados para que os resultados sejam exatos e precisos. Vamos agora conhecer o trabalho por trás desse desenvolvimento. É com grande prazer e orgulho que apresento a Caroline Almeida, supervisora do Laboratório de Orgânica da LS Ambiental, e Gabriela Yoshimoto, responsável pelas análises de compostos orgânicos da LS Ambiental. Eu queria destacar brevemente aqui a vasta experiência da Caroline e da Gabriela. Caroline Almeida, ela é bacharel em licenciatura em Química, formado pela Faculdade de São Bernardo, com mais de 6 anos de experiência na área ambiental. No início da sua carreira, ela estagiou em um laboratório especializado em análises ambientais. Em 2016, iniciou a carreira como analista no mesmo segmento, trabalhando com análise de compostos orgânicos em amostras ambientais por GCMS, GCPID, GCFID, GCMS, por Diantrep. Participou do desenvolvimento e preparo de amostras para análise de dioxinas e furanos, amostras do ramo alimentício e ambiental. Em 2019, ela ingressou na LS Life Science como supervisora de laboratório para desenvolver gestão de equipe do laboratório da orgânica. Sua função é acompanhamento e criação de estratégias para o cumprimento de metas, desenvolvimento de novas metodologias, responsável por acreditações e cumprimento de limites de quantificação, atendendo todas as normas brasileiras e internacionais. Já a Gabriela Yoshimoto, ela é bacharel em Química Ambiental no Instituto de Química da USP. No início de sua carreira, ela estagiou no Laboratório de Controle de Qualidade da Sabesp. Em 2011 e 2012, teve uma experiência internacional no estudo de língua inglesa no Canadá. Em 2014, realizou pesquisa de curta duração em laboratório de eletroquímica ambiental na República Tcheca. Em 2015 a 2018, atuou no departamento técnico e outros setores da Nippon Chemical, aqui em São Paulo. Em 2019, Gabriela ingressou na LS Life Science no Brasil, onde se tornou responsável pelas análises de compostos orgânicos em amostras ambientais pela técnica LC-MS-MS. Sua função é analisar amostras de rotina para os parâmetros que envolvem a técnica e auxiliar no desenvolvimento de novas metodologias. Após essa apresentação, da Gabriela e da Carolina, a gente dá início agora, então, o nosso webinar. Carolina e Gabriela, fiquem à vontade aí para o nosso início aí. Obrigada, Thiago. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar da equipe ambiental. Espero que todos vocês estejam muito bem e seguros, tá? Hoje, juntamente com a Gabriela Yoshimoto, iremos abordar um tema que nos últimos meses se tornou um assunto em sites de desenvolvimento, em publicações de grandes empresas e em órgãos regulamentadores, a análise de PFAS. Antes mesmo de entrar efetivamente no assunto, eu irei fazer um breve resumo sobre a nossa empresa, tá? Após o surgimento da Covid-19, não só a LS, mas como grandes outras empresas e estabelecimentos, se preocupou com a saúde e segurança de todos os colaboradores e pessoas que possam fazer parte do nosso sistema. Hoje, seguimos alguns protocolos de segurança indicados pela OMS, onde todo colaborador tem sua temperatura verificada e faz a higienização de mãos e pés antes de entrar na unidade. Criamos também um diferencial da LS, é uma plataforma onde todos os colaboradores, através do seu smartphone, acessam o QR Code e respondem algumas perguntas referentes ao seu estado de saúde. Os colaboradores são monitorados diariamente a fim de evitarmos o contágio dentro da unidade. E, obviamente, é obrigatório o uso de máscara dentro de todos os setores aqui dentro da nossa empresa, tá? Então, o QR Code é essa segunda imagem no quadrante e a verificação da temperatura ocorre aí no primeiro imagem. Bom, a LS é uma empresa multinacional e está presente em mais de 65 países, tá? Com mais de 15 mil funcionários e processamos, em média, 40 milhões de amostras por ano.
Ela foi fundada em 1863 na Austrália, e por isso do ALS, tá? E desde então vem adquirindo laboratórios pelo mundo inteiro, em diversos segmentos. Aí na linha do tempo, vocês podem observar as datas, são as datas das principais aquisições do grupo ALS. Bom, trabalhar na ALS, eu posso falar por mim, tá, pessoal? Não é simplesmente ter um emprego, e sim entender que fazemos parte de uma empresa de valores, onde possuímos alguns valores essenciais, como, por exemplo, acreditar na nossa capacidade, ter um trabalho árduo, trabalhar com melhoria contínua, sempre, honestidade e integridade, celebrar o sucesso e dentre outros. Todos esses valores essenciais, eles colaboram e influenciam 100% na nossa missão, que é apresentar um resultado analítico confiável para ajudar o nosso cliente na tomada de decisão. Bom, agora efetivamente entrando no assunto PFAS, né? O que são PFAS, de onde eles vêm, por que é tão falado hoje aqui no Brasil e no mundo inteiro. PFAS são compostos per e polifluoroalquil. Essas substâncias, elas fazem parte de um grupo de contaminantes que recentemente causaram grande preocupação aí na comunidade científica, devido a algumas características principais desses compostos, que são persistência, bioacumulação e toxicidade. Essas características tornam esses compostos conhecidos como forever chemicals. O PFAS, eles são produtos sintéticos e criados pelo homem, e muito estável e comercializado desde a década de 40. Então, desde então, ele vem sido fabricado e produzido. Se vocês observarem aqui na estrutura molecular desse composto que está aqui na apresentação, deixa eu só disponibilizar aqui, peraí. Isso, aqui. Se vocês olharem a estrutura química, esse composto ele é constituído pela estrutura de ligação de carbono e flúor. Essa é uma das ligações mais fortes da química orgânica, e é por conta dessa ligação que o PFAS tem sido utilizado na formulação de produtos químicos, tá? E usados justamente no nosso dia a dia por conta de terem características como resistente à umidade e a calor. Se vocês olharem aqui na imagem, a cauda, que a gente chama, né, do composto, que é essa parte vermelha, essa cauda, ela é a cauda do composto, onde tem a ligação de carbono e flúor, ela é hidrofóbica, então ela repele a água. E onde a gente aqui na outra extremidade é o grupo funcional, e aí dá as características de cada um dos compostos de PFAS. Hoje, o mais difundido é o PFOA. Dentre todos os PFAS, o mais difundido é o PFOA. Ele possui inúmeras aplicações industriais. E também temos o PFOS, que é um intermediário químico utilizado na produção de polímeros fluorados. Ele também é utilizado, pessoal, na produção de surfactantes em espumas de extintores de incêndio. Então, ele é muito utilizado nos Estados Unidos por conta das queimadas. Tudo bem, agora que a gente entendeu o que é o PFAS e como eles são, a estrutura deles, aonde que eles podem ser encontrados, né? Bom, o PFAS, como eu já havia mencionado, eles são utilizados na produção de inúmeros produtos comerciais e eles podem ser facilmente encontrados em nossa rotina. Por exemplo, aqui ao lado tem algumas imagens onde a gente pode encontrar esses compostos. Então, ele vem desde a questão da água potável até mesmo em produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Ele é encontrado muito em embalagens de alimentos, porque tanto na parte da embalagem mesmo, do papelão, da sacolinha plástica, onde reveste o alimento, por conta do revestimento plástico, e também ele pode ser encontrado no próprio alimento, porque dependendo de onde o alimento foi cultivado, se a água ou o solo estiver contaminado por PFAS, essa contaminação vai passar para o alimento também. Outra fonte de contaminação é a própria água potável. Normalmente, essa contaminação é encontrada nas próprias instalações mesmo, estações de tratamento, instalações de treinamentos, em vários fabricantes, em aterro. Então, a gente pode encontrar essas contaminações de PFAS na água e no solo nas próprias estações de tratamento. Um outro local que ele pode ser encontrado é em produtos domésticos, e aí tá o segredo, onde a gente consegue, no nosso dia a dia mesmo, encontrar e manipular produtos que tenham como base produtos derivados dos compostos de PFAS. A gente pode incluir todos os tecidos repelentes à água, produtos antiaderentes, talvez aqui seja o mais conhecido, essa panela aqui é antiaderente, eu acredito que seja aí todo mundo tem uma na casa, ou já usou uma panela dessa, ela é a queridinha aí dos Masterchefs, né?
justamente porque ela não gruda. Então, essa é uma das principais características do PFAS, tá? Dos compostos PFAS, ter essa propriedade antiaderente. E a marca, e a patente mais famosa é a famosa Teflon. Outras aplicabilidades é também produtos com tinta, produtos de limpeza, a própria espuma, né, do extintor em combate a incêndio, como eu já havia mencionado. E eu posso falar por mim também, tá? Eu tenho algumas, como eu pratico esporte, eu tenho tênis, eu tenho jaquetas corta-vento, que realmente repelem a água, que não façam que a água não passe do tecido e acaba entrando em contato com a nossa pele. Essa propriedade é do tecido Gore-Tex. Ele é um tecido extremamente conhecido. Existe uma grande possibilidade de vocês terem esse tecido, algo desse tecido na casa de vocês, ou até mesmo estarem vestindo algo assim, porque ele é utilizado em roupas de uso realmente comum, tá, pessoal? Tá, legal. Então, a gente já entendeu o que eles são, aonde eles podem ser encontrados, e agora, por que existe uma necessidade de analisá-los? Por que hoje os compostos de PFAS se tornaram tão importantes, né, tão falados hoje aqui, não só no Brasil, como no mundo inteiro? Hoje, essas substâncias, elas são conhecidas pela contaminação ambiental que elas produziram durante longos anos, tá? Justamente por a sua estabilidade térmica e sua estabilidade química. Essas estabilidades tornam elas resistentes a alguns processos de degradação existentes já no meio ambiente, como, por exemplo, fotólise, hidrólise, degradação aeróbica, anaeróbica. Além dessa tendência de se acumular no meio ambiente, os PFAS também são resistentes, são persistentes, né, em organismos vivos, incluindo nós, seres humanos, tá? E onde, em grandes concentrações, eles podem ser tóxicos, tá, pessoal? Embora a ciência ainda esteja se desenvolvendo em torno dos assuntos, dos efeitos que a bioacumulação de certos PFAS podem acarretar à nossa saúde, já existem evidências que comprovam que a bioacumulação desses compostos pode nos trazer problemas graves de saúde. O PFAS, em particular, são clinicamente reconhecidos hoje como desreguladores endócrinos. O que significa isso, né? Porque é uma palavra tão difícil, né? Desregulador endócrino. São compostos tóxicos que são capazes de alterar todo o nosso processo, todos os processos que envolvem o nosso corpo, os nossos hormônios, tá? Eles desregulam as funções neurológicas e imunológicas. E eles também acabam influenciando em outras funções celulares essenciais para o nosso corpo. Além disso, hoje, considera que a exposição a longo prazo, né, de PFAS esteja relacionada ao desenvolvimento de tumores renais, tumores testiculares, doenças de tireoide, aumento de colesterol e dentre outras. Então, a ideia não é assim, estou usando uma jaqueta que do tecido lá Gore-Tex, meu Deus, estou contaminado com PFAS. Não, pessoal, isso é só realmente o acúmulo disso. Comi um alimento, principalmente hoje, por conta da Covid, muita gente acabou selecionando aí os nossos transportadores iFood, a ter acesso a essas comidas, né, pela internet, e acaba vindo muito lanche de fast food embalado em um monte de plástico. Ai, meu Deus, isso vai me trazer uma contaminação, estou contaminado com PFAS agora. Não, a gente não consegue hoje afirmar isso. É simplesmente a acumulação desses compostos a longo prazo, justamente porque eles têm essa função de se bioacumular. A gente não consegue excretar eles por suor, por urina. Então, assim, eles acabam tendo essa propriedade de realmente se acumular no nosso organismo. Então, assim, o consumo a longo prazo disso, isso realmente pode nos trazer grandes problemas. Então, após muito estudo, muitas descobertas, surgiu uma grande necessidade de começar a trabalhar para a gente desenvolver uma metodologia hoje capaz de detectar concentrações desses compostos pelo mundo inteiro. Então, eu vou passar agora a palavra à Gabriela Yoshimoto, que foi uma das nossas analistas aí responsável pela implementação desse método aqui na nossa unidade, onde ela irá relatar como que funcionou, né, desde todos os processos aqui e como que a gente hoje chegou na estaca final aí desse processo. Desculpa, pessoal, pela confusão. Aqui está um breve resumo dos itens que vou abordar com vocês. Começo com a análise instrumental, em seguida falo sobre preparo, passamos pela validação e finalizo com as melhorias. A análise de PFAS,
é feita por cromatografia líquida acoplada aos espectrômetros de massas, no modo TAM, conhecida pela sigla LC-MS-MS. Para quem não tem familiaridade, eu vou explicar de modo bastante resumido. A cromatografia faz a separação dos compostos de interesse através da coluna e das fases móveis. É chamada de cromatografia líquida, pois a fase móvel é o líquido. A detecção desses analitos é feita pelo espectrômetro de massas, triplo quadrupolo, o qual confere alta seletividade e sensibilidade. Este é o nosso equipamento. Dá para ouvir? Dá. Para a criação do método de aquisição, o qual dura 8,8 minutos, e o método de codificação, nós nos baseamos em referências internacionais, como os métodos da APA 537.1 e 533. O primeiro passo para a criação do método de aquisição foi a otimização de todos os compostos da nossa listagem. Feito isso, preparei as soluções da curva de calibração e injetei no equipamento para verificar tanto a separação dos analitos na coluna selecionada, quanto a resposta do detector. Neste momento, com o suporte da LS Roller, realizei alguns testes, a fim de verificar a ausência de sinal para alguns compostos e uma interferência constante para outros. No primeiro caso, bastou alterar a temperatura na fonte de ionização, para que eu conseguisse recuperar esses compostos que não estavam aparecendo. No segundo caso, foi onde identificamos a necessidade de utilizarmos um solvente de grau mais puro, substituindo o metanol grau HPLC, o qual já é usado na rotina de outras análises, inclusive no próprio LC-MS-MS, por metanol grau LC-MS, tanto no preparo de soluções quanto de fase móvel. Aqui neste exemplo, temos o composto PIFOA, mencionado antes pela Caroline, a 0,1 ppb. Podemos observar no cromatograma à esquerda, o PIFOA preparado em metanol grau HPLC e injetado em fase móvel contendo metanol grau HPLC. Além da presença de um pico largo após o analito de interesse, que estava interferindo na resposta da minha curva, a intensidade do sinal também era menor, quando comparado ao cromatograma à direita, onde o PIFOA foi preparado em metanol grau LC-MS e injetado em fase móvel contendo metanol grau LC-MS. Reparem como melhorou significativamente o resultado. Após a decisão quanto ao grau do solvente, prosseguimos com o desenvolvimento. Criei o método de limpeza da coluna, selecionando as fases móveis compatíveis, a fim de preservá-la por mais tempo. Programamos este método para ocorrer ao final de cada sequência do dia. É importante realizar a limpeza da fonte de ionização do espectrômetro de massas com certa frequência, além das manutenções preventivas em geral que o equipamento necessita para um bom funcionamento. Aqui é o cromatograma com todos os nossos analitos. Após a parte instrumental estar definida, seguimos com o desenvolvimento do preparo de amostras de PIFAS, sob a orientação técnica de nossa supervisora. Esta é a etapa crucial em que se deve tomar todos os cuidados com possíveis fontes de contaminação durante o processo. É muito importante manter a estação de trabalho sempre muito limpa e organizada. Os materiais, as vidrarias, tudo deve ser separado exclusivamente para o preparo de análise de PIFAS. Treinamos uma pessoa para ficar responsável para esse preparo. Aqui realizamos uma série de testes de materiais, como tubulações, dispensers, seringas e frascos, e também de reagentes, como lotes diferentes de solventes.
Este é um passo importante para o direcionamento e a escolha apropriada em relação a todo o material necessário, tanto para o preparo quanto para a análise. O preparo de amostra de água é feita por extração em fase sólida, conhecida como SPE. Aqui, a amostra líquida passa por um cartucho que irá, no primeiro momento, reter os analitos de interesse e, num segundo momento, esses mesmos analitos são eluídos com solvente orgânico. Já o preparo de amostra de solo é feito por extração com solvente, na qual a amostra sólida é pesada e colocada em solvente orgânico apropriado e deixada em ultrassom. Em seguida, passa por uma centrífuga e uma alíquota é filtrada para análise. O tempo total de preparo varia com a matriz que se quer trabalhar. Para a água, leva em torno de 4 horas e para solo, em torno de 2 horas. É necessária a lavagem de todos os aparatos reutilizáveis, como manifold e adaptadores de cartuchos, utilizando diversos solventes e colocando em ultrassom, antes e depois do uso. Aqui na foto estão os adaptadores utilizados nos cartuchos. Eles são lavados em metanol grau HPLC e finalizados com metanol grau LCMS. A nossa validação do método utilizou como referência a sequência de trabalho sugerida pelo Inmetro. Contamos com o suporte da pessoa responsável por validações do Departamento de Orgânica, tanto no preparo das soluções e dos extratos, quanto na validação dos resultados. Após algumas definições relacionadas à metodologia, foi feito o estudo dos parâmetros de desempenho. Vou falar um pouco sobre alguns deles. A linearidade, que é a habilidade de um procedimento obter resultados que são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra. O MGL, que é o nosso estudo de limite de detecção do método. O limite de detecção é a menor quantidade de analito na amostra que pode ser detectada. A repetibilidade, a qual sua medição é avaliada sob condições iguais, ou seja, mesmo procedimento, mesmo operador, mesmo sistema de medição, mesmas condições de operação e mesmo local, num curto período de tempo. A reprodutibilidade, que é determinada a partir de diferentes analistas e equipamentos, num período estendido. Finalizada a validação, chegamos aos nossos valores de LD e LQ. Aqui temos os valores para solo e para água. Com esses dados, o método NuMyLins foi concluído. Após a validação, demos início à otimização do nosso processo de modo geral. Então, com o suporte do especialista da Shimadzu, através do software, pude criar flags para o meu processo de quantificação, o que auxilia no reporte das amostras. Com o suporte da LS Kelso, foi possível otimizar nosso método de aquisição e quantificação de resultados, implementando-se algumas adaptações, como a diluição de isótopo e a diminuição do consumo de padrões. Como mencionado anteriormente, os PFAS estão presentes na fabricação de diversos materiais. Por isso, após alguns testes, reafirmamos que os frascos de coleta devem ser de polipropileno ou polietileno de alta densidade e mantidos sob refrigeração, protegidos da luz. Qualquer desvio do tipo de material da embalagem de coleta deve ser comunicado ao laboratório, pois pode invalidar a análise. Estes são exemplos do frasco para coleta. O que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. Volto a palavra para a Caroline concluir a apresentação e agradeço novamente a participação de todos. Obrigada, Gabi. Voltamos, pessoal. Então, legal. Após todo esse processo de desenvolvimento aqui dentro da nossa unidade, qual que é o diferencial LS, né? Por que a LS hoje é uma empresa que começou a desenvolver, começou a investir para desenvolver essa análise aqui no Brasil? Trabalhamos com equipamento hoje de última geração no mercado. Então, se vocês podem olhar, essa imagem aí, nosso equipamento, esse equipamento aqui é o nosso equipamento utilizado na análise de PFAS.
Houve um investimento muito, muito alto para alcançarmos limites impressionantes, como já mostrado e apresentado pela Gabriela. Chegamos a limites APPT, então realmente precisamos de um equipamento muito sensível, realmente para conseguir esses limites. No nosso sistema LC-MS-MS 8060 da Shimatsu, fazer a otimização MRM é um processo muito rápido e muito fácil. Quem trabalha com essa técnica do que eu estou falando, com cromatografia, sabe muito bem o que eu estou falando. É um equipamento, trabalhar com otimizações em equipamentos mais antigos é algo muito demorado e algo realmente muito complicado. Já no nosso equipamento isso não acontece, porque é o último equipamento, a última geração de equipamento lançado no mercado. Com toda a tecnologia disponível aí, a gente juntou velocidade e sensibilidade. Para quê? Para criar uma solução, garantindo uma detecção de compostos, de maior número de compostos, com maior confiança e precisão. Nosso equipamento, aqui vocês podem observar a primeira imagem, ele conta com três bandejinhas aqui, com capacidade máxima de 324 amostras. E o tempo de corrida, como já mencionado pela Gabi, é de 8,8 minutos por amostras. Então, o que isso significa? A gente tem hoje um equipamento que consegue rodar e processar muitas amostras em um tempo relativamente curto. Então, isso nos garante atender uma demanda muito alta para essa análise, tá? Nosso sistema, como vocês podem ver aqui, é uma foto um pouco mais completa, ele é bem grande, né? As pessoas até aqui do laboratório passam e falam, uau, que equipamento bonito, justamente porque ele é realmente muito grande. Ele é um sistema com 4 bombas, então ele possui 4 bombas e 2 linhas de injeções. Para quê e o porquê? A partir do momento que a gente tem 4 bombas de injeções e 2 linhas, a gente consegue trabalhar com injeções simultâneas. Então, enquanto uma amostra está sendo processada pelo espectro de massas, a outra amostra, o HPLC, já está preparando ela para injeção. Então, a gente consegue ganhar isso no final do dia em tempo de injeção. Em minutos e minutos por amostra, no final do dia a gente acaba ganhando até 10 a 15 amostras no final do dia. Então, isso é muito bom. A outra coisa é que a gente também evita a contaminação cruzada. Então, a gente trabalha com 2 linhas de injeções e trabalhando com amostras simultaneamente. Então, o nosso equipamento ele é tão rápido na troca de polaridade para detecção que ele consegue fazer isso sem problema nenhum, tá, pessoal? Hoje, aqui na LS, a gente não se preocupa somente com o resultado analítico lá no final. A gente também tem uma preocupação com todas as etapas que as amostras dos nossos clientes vão passar. Desde a etapa de coleta, a etapa de recebimento, a etapa de preparo, análise, a elaboração do laudo final, a verificação da análise crítica dos nossos resultados. Então, hoje a LS, ela se preocupa como um todo, com as nossas amostras aqui dos nossos clientes. Então, por exemplo, aqui é um caso, tá? Essa aqui é uma amostra, um teste de PFAS, é uma das nossas amostras na matriz sólida. Na metade do procedimento, da etapa de preparo, a gente identificou que a amostra, ela apresentou essa amostra com um aspecto carregado, com particulado. Isso é muito comum em amostras de solo, tá? Porque o solo acaba carregando mesmo, trazendo muita impureza para dentro da matriz. Então, para quem conhece um pouquinho de cromatografia, não só a líquida, tá, pessoal, mas com uma gasosa também, injetar esse tipo de extrato no meu equipamento é um terror, justamente porque temos vários problemas. Primeiro, a gente tem o famoso efeito matriz. Talvez os nossos clientes aí saibam bastante sobre isso, né? O efeito matriz é algo que assusta bastante aí, que deixa realmente os nossos clientes de cabelo em pé, porque muitas vezes a gente precisa diluir as amostras para conseguir abaixar um pouco e diminuir um pouco essa interferência. Também podemos ter um problema com o nosso equipamento em si. As nossas tubulações, elas são tubulações extremamente finas, né? Então, essa amostra ela vai percorrer por todas essas tubulações, trazendo grandes problemas, como entupimento, como o famoso carry-over. Então, a gente pode trazer vários problemas para dentro do nosso equipamento que a gente não quer. Então, qual que é o diferencial? A gente trabalha com um processo chamado de centrifugação. Então, a gente pega essa matriz, em uma determinada rotação, a gente coloca numa centrífuga e faz uma rotação por determinado tempo. Se vocês observarem aqui na segunda imagem, a gente já tem a mesma amostra, tá, pessoal? A gente já tem um aspecto muito mais límpido. Você pode ver que o particulado decantou e a gente consegue trabalhar agora com a sua amostra de uma maneira muito mais segura, garantindo aí um resultado muito mais preciso e um estado muito mais sensível para o nosso cliente. Hoje, a gente trabalha com uma equipe dedicada, acho que como a Gabi acabou mencionando durante a apresentação, a gente tem uma equipe dedicada ao processo de implementação de PFAS aqui na nossa unidade.
Então, essas meninas, elas foram treinadas, elas foram acompanhadas durante todo o nosso processo. Então, se vocês podem observar aí, a gente sempre se preocupou muito com a limpeza da bancada, porque, assim, o PFAS, ele tem esse problema, ele pode trazer a contaminação da onde a gente menos espera. Então, troca de luva, manipulação de seringa, lavagem de seringa, o tempo todo a gente se preocupou por onde realmente esses análises estavam passando, tá? A gente também contou e ainda conta, esse eu acho que é um dos principais pontos aqui para a gente aqui da ILS, que trabalhou com esse processo, foi com esse suporte internacional. Hoje a gente tem especialistas aí pelo mundo inteiro, mas especificamente a gente acabou trocando mais figurinhas, mais informações com o pessoal de Kelso, tá? Então, nosso laboratório dos Estados Unidos nos deram um apoio gigantesco. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, a análise de PFAS, ela já vem sendo tratada e lidada há alguns anos já. Então, assim, eles já têm muito mais propriedade para lidar tanto com análise, tanto realmente com o assunto de PFAS. Então, houve uma troca gigantesca nos últimos anos, nos últimos meses, de troca de informação, eles apresentaram alguns pontos de melhoria para os nossos processos. A gente tinha algumas dúvidas durante o processo de preparo dessas amostras, onde eles o tempo todo estava ali disponível para essa troca de informação. Então, isso para a gente foi muito importante, tá, pessoal? Essa porta, essa janela que a LS abriu aí para a gente, ter esse contato com o pessoal lá de fora, que tem uma experiência mais aprimorada nesse assunto, justamente porque o país deles, de origem, é um país que está mais desenvolvido nesses assuntos, foi importantíssimo para a gente desenvolver isso aqui e implementar isso aqui no Brasil. Além disso, a gente também contou grandemente aí com a ajuda da ajuda técnica, né, da Shimatsu Brasil. A equipe da Shimatsu Brasil nos ajudou muito, tanto com a parte de software, com a parte da manutenção do próprio equipamento. Por ser um equipamento muito sensível, a gente houve muito essa troca de informação. A Shimatsu, ela estava sempre de prontidão para nos ajudar e nos auxiliar com todos os problemas. Então, a gente realmente não teve momentos em que nosso equipamento sofreu com a parada por muito tempo, porque a Shimatsu, ela sempre estava disponível aí para nos ajudar. Essa é a equipe envolvida aí no processo de implementação aqui do PFAS aqui no Brasil. A gente já acabou, como eu acabei de explicar, aqui no Brasil a gente está engatinhando nesse assunto. Então, não existe hoje uma legislação vigente que nos certifica dos limites de detecção que esses compostos podem ou não apresentar nas amostras, nas matrizes, tá? Então, fica muito complicado a gente falar assim, essa concentração, ela é perigosa? Ela não é perigosa? Não dá para afirmar isso, porque a gente não tem nenhuma base aqui no Brasil, nenhuma área já mapeada para informar isso. Então, a gente acaba se baseando muito nas legislações por hora lá de fora. Então, o nosso método, ele foi baseado aí na EPA, como a Gabi mencionou, e a gente também conta com esse apoio internacional. A gente todo o processo de validação e implementação aqui na nossa unidade aqui no Brasil, ela já foi concluída. As documentações já foram enviadas para o Inmetro. A gente só está aguardando a visita para que a gente possa apresentar nossos resultados analíticos, a fim de conseguirmos aí a acreditação. Então, essas foram as referências utilizadas no nosso processo de desenvolvimento, tanto na parte do webinar aqui, né, tanto para nosso conhecimento e desenvolvimento dessa metodologia aqui no Brasil. Isso era um pouco, tá, pessoal? A gente gostaria de passar para vocês. Essa foi a nossa história com o PFAS. É só início, tá? A gente agora está aguardando aí ansiosamente que os nossos órgãos aí regulamentadores apresentem para a gente aí uma legislação e que nos faça trabalhar efetivamente com essa análise. Eu abro agora para perguntas e dúvidas que vocês tiverem relacionadas ao assunto. Aí está o meu e-mail e o da Gabriela, caso vocês queiram realmente fazer alguma pergunta, alguma colocação, a gente está aberto a isso. Eu gostaria também de agradecer a nossa equipe, a nossa alta gestão, a nossa alta gerência, a Fabiana e o Edson, que realmente confiaram aí na gente, esse projeto na gente, e realmente depositaram muita confiança para que a gente possa ter divulgado esse projeto para vocês e desenvolvido isso aqui na nossa unidade.
Também agradeço a nossa equipe, porque, para quem não sabe, nós não somos um laboratório de desenvolvimento, nós somos um laboratório de prestador de serviços. Então, o nosso intuito aqui é tentar sempre divulgar e trazer inovações, só que isso tudo acompanhado com os nossos processos de rotina já. Então, a nossa equipe, mesmo que não esteja, a nossa equipe no geral, mesmo que não estava totalmente ligada ao processo de desenvolvimento do PFAS, elas nos deram um apoio gigantesco na rotina dos outros métodos, a fim da gente realmente não ter problemas com esses métodos aqui na nossa unidade. Eu agradeço aí ao tempo disponibilizado de vocês, e se precisar de qualquer auxílio, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Agora eu passo a palavra ao Thiago, e obrigado mais uma vez. Carolina e Gabriela, muito obrigado aí pela apresentação, é um prazer ouvi-las e reconhecemos aí o amplo conhecimento e experiência de vocês e o grande trabalho aí desenvolvido. Vocês conseguiram transmitir para a gente todo o conhecimento de maneira agradável e sem perder o rigor científico necessário, né? Recebemos muitas perguntas aqui, veremos a possibilidade de a gente responder todas, né? Mas eu consegui levantar algumas 3 perguntas aqui importantes. Teve uma pergunta também que a gente pode começar foi a Raíssa, perguntando, né, sobre questões de custo. Raíssa, a gente já está fazendo essa análise hoje aqui no Brasil, a gente já tem algumas análises feitas, né? Então, a gente já tem, sim, toda a tabela de preço, a tabela de custo. A nossa equipe vai entrar em contato com você para fazer a apresentação desse trabalho, de uma proposta comercial. Tá bom? A primeira pergunta, Quero e Gabriela, qual é a etapa mais crítica do processo de preparo da parte de PFAS? Oi, Thiago. Essa é uma boa pergunta. Experimentalmente, posso dizer que... Gabriela, você está um pouco longe do microfone. Não estou escutando. Oi, está me ouvindo melhor? Não, ainda está ruim um pouco. O que aconteceu? Alô? Sim, pode seguir. Tá, experimentalmente, eu posso dizer que a etapa mais crítica no preparo de amostra de água é o condicionamento dos cartuchos de SPE, pois é extremamente relevante para ativar o sítio de interação com as moléculas de interesse. E o mau condicionamento pode levar à perda de analitos contidos na amostra, ou seja, esses analitos não ficam retidos no cartucho, ou também pode levar à inutilização do cartucho. Para a amostra de solo, é relevante o tempo de ultrassom e o tratamento da matriz. Ok. A gente teve uma pergunta aqui agora também da Lara Helena. Em qual matriz vocês já conseguem realizar esse ensaio? Hoje a gente seguiu com os testes e acreditação para as matrizes de água e solo, mas agora no laboratório a gente está desenvolvendo a matriz para resíduo, onde a gente vai trabalhar com as análises com os materiais de embalagens, de tecidos. Então isso está em desenvolvimento ainda no laboratório, mas hoje o finalizado está as matrizes de água e solo já. Ok, obrigado. Outra pergunta foi do João Paulo Lacerda. Gostaria de saber se o equipamento de vocês está totalmente dedicado a essa análise ou se já existem outros métodos, ensaios que usam esse mesmo instrumento. Hoje, eu acho que eu tenho uma foto aqui para mostrar. Peraí, aqui, ó. Hoje, se vocês conseguem observar, a gente tem 2 equipamentos que fazem essa análise. Esse equipamento que eu mostrei efetivamente, que é esse aqui, esse equipamento, que é o primeiro aqui, tá, pessoal, da imagem, que é esse que eu estou circulando, ele está dedicado à análise de PFAS. O outro equipamento, ele é o mesmo equipamento, uma versão anterior a essa, mas ele é sensível e excelente o quanto o 8060. Então, hoje a gente tem um outro equipamento que faz o processamento dessas amostras, tá? Então, assim, ele é massa-massa também e ele também é da Shimadzu. Tem a mesma apresentação de software e a gente consegue trabalhar com a mesma sensibilidade. Hoje, a gente deixa esse equipamento aqui disponível para PFAS justamente por conta dessa contaminação e por conta dessa rapidez no processo das amostras, tá? Então, a gente trabalhou com todo o processo de validação em cima deste equipamento aqui. Mas esse aqui também faz as análises de rotina do laboratório em HPLC. Ok, obrigado. A outra pergunta conforme explicado anteriormente, existem diversas fontes de contaminação por PFAS. Como podemos evitar falsos positivos no momento da detecção? Essa é uma dúvida comum que muitos me perguntam, inclusive.
Para evitar os falsos positivos, instalamos uma coluna isoladora, conhecida também, né, assim, como de retardo ou armadilha de fase móvel. Essa coluna ela atrasa a eluição de PFAS do sistema, garantindo que esses PFAS não sejam contabilizados com aqueles contidos no extrato. Ok. Vamos encerrar agora, vamos somente essa pergunta agora, e as demais perguntas a gente repassa a resposta por outros canais de comunicação, acredito por e-mail, por um telefonema, por contato da nossa equipe, tá bom? A última pergunta, então, para a gente encerrar o nosso webinar, como é possível a análise de tantos compostos numa corrida relativamente curta? Bom, isso é possível separando bem os compostos, através da seleção da coluna certa, com as fases móveis compatíveis, num fluxo adequado. O triplo quadrupolo, ele realiza a seleção dos íons precursores desejados, quebra em íons produtos e envia o sinal para o detector em questão de milissegundo. Ok, obrigado. Então, a gente encerra agora o nosso webinar. Gostaria de agradecer a todos pela participação e convidamos vocês para os próximos webinars que serão realizados todas as terças-feiras. É importante lembrá-los também que às quartas-feiras temos o webinar da LS na América do Norte. É um webinar em inglês. Vale a pena acessá-lo visitando a nossa página no LinkedIn da LS Life Science. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado, Gabriela. Foi um prazer. Tenham todos uma excelente semana e nos encontramos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.